Mais Saúde está de volta e hoje nosso programa é sobre obesidade. Nos blocos anteriores nós falamos um pouco sobre excesso de peso, sobre os mitos de beleza também relacionados a cada vez mais um comportamento social em busca da beleza do corpo perfeito. E a gente falou também um pouco sobre os tratamentos, se existe um tratamento ideal ou não para o tratamento de obesidade. E a Thaís aqui ao nosso lado, ótima nutricionista, está desvendando alguns mistérios, né, desmitificando algumas questões também. E falou no último bloco que não há tratamento especial, né, Thaís? Não há efeito milagroso. Muita força de vontade e persistência mesmo para perder peso e ganhar saúde. É isso mesmo? Exatamente. E um comprometimento para o resto da vida. Porque todo obeso já carrega um número de células adiposas estabelecidas e muito grande. Toda vez que ele emagrece, as células não desaparecem, elas murcham. E ficam loucas para ganhar peso novamente, porque elas acham que essa parte que o corpo perdeu era importante para o organismo. Então é como se fosse uma doença mesmo, ela luta para readquirir. Por isso que muita gente às vezes faz uma dieta de segunda a sexta e aí no final de semana extrapola tudo, quando chega na segunda e vai pesar, não, mas eu engordei tudo de novo, porque o corpo fica o tempo inteiro lutando para readquirir esse peso. E para ele se acostumar com o novo peso, tem que ser ao longo de um período muito grande. Então, assim, a reeducação é efetiva porque ela é mais lenta e gradual. E aí é como se você fosse tirando uma madeira aos poucos da criança, para ela ir se acostumando e de repente ela não sentir mais aquela necessidade. Porque efeitos milagrosos, por exemplo, como remédios de emagrecimento, de tarja preta e tudo mais, eles suprimem o apetite, então a pessoa para de comer e emagrece. Mas quando ela volta a tirar o medicamento, aquela fome dela volta também. E aquelas células morrendo de fome vão fazer a pessoa ganhar peso novamente. Thaís, a gente está falando muito sobre obesidade e o nosso tema também está muito ligado às doenças. A gente sabe que a obesidade é uma doença, né? Uma doença que afeta grande número da população mundial hoje. E eu gostaria que você falasse quais as outras doenças estão associadas a ela e como que cuidar da obesidade é evitar problemas futuros. Bom, primeiro que a obesidade está chegando cada vez mais cedo na população. Os bebês já estão ficando obesos, principalmente porque a mãe não está começando a amamentação materna de forma correta. E aí acha mais cômodo ou por outros motivos não pode amamentar e já suplementa leites industrializados. E aí vai causar um aumento de peso nessa criança que pode se propagando ao longo da vida. A gente acha até criança gordinha, bonitinha, aquelas dobrinhas e tudo mais, só que cada dia mais cedo elas estão desenvolvendo os problemas que o adulto tem com a obesidade associada, que é o diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, como excesso de colesterol, excesso de triglicérides. Hoje em dia, o que se tem de pessoas com gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática, é muito grande. Problemas ortopédicos, tem muitas crianças com os pezinhos achatados porque a gordura força tanto os joelhos que acaba achatando o pé e provocando outros problemas articulares e ortopédicos, problemas renais, problemas pulmonares, problemas de concentração, problemas de fecundação e fertilidade. Então a obesidade realmente está relacionada com muitas doenças. Então a pessoa tem que se cuidar mesmo, né? E se prevenindo e fazendo talvez uma coisa que a gente vai entrar ainda em um assunto que é reeducação alimentar. Acho que ainda vai dar tempo da gente falar sobre isso. Recebemos várias perguntas do pessoal de casa. Agradeço ao Edmilson lá do Senhor dos Montes, sempre ligadinho aqui no Mais Saúde. Ele falou o seguinte: ele sofre muito de ansiedade e não para de comer quando está nesse período de ansiedade. Falou que está acima do peso, né? Disse: eu sou obeso, qual tratamento eu posso fazer? Te mandou um abraço e te parabenizou. Muito obrigada. Bom, a primeira coisa que eu acho que você pode fazer é procurar uma ajuda profissional. Agora na saúde pública, tanto de São João del Rei quanto em Santa Cruz de Minas, que é onde eu trabalho, existem nutricionistas trabalhando gratuitamente para a população. Então, uma consulta é essencial, porque o nutricionista vai fazer um planejamento alimentar adequado para a sua situação. E claro que quando o nível de ansiedade ultrapassa aquilo que a gente consegue controlar, eu indico a terapia com o psicólogo.
A gente também tem psicólogos na rede pública e tem muitos lugares onde há atendimentos com preços mais acessíveis, e esse apoio psicológico é muito importante para a gente controlar o nível de ansiedade. Controlando a ansiedade, a gente controla essa compulsão alimentar. Thais, eu recebi uma pergunta de casa, o João Bosco, me parece que ele é do bairro das Fábricas, pois eu peço ao pessoal da produção, a produção está confirmando que ele é do bairro das Fábricas. Obrigada, João Bosco, já mando um abração para você. Ele perguntou o seguinte: qual que é a diferença dos alimentos na escala do zero, considerados zero, e os alimentos dietéticos? Para uma pessoa que tem já diabetes e que quer emagrecer, vamos usar esses dois medidores, né? Esses dois termos, obeso e ao mesmo tempo que tem diabetes. Qual seria melhor? Tá, então aí são os alimentos diet e os alimentos light. Né? O alimento diet, dietético, é um alimento que é isento de um determinado tipo de nutriente, que geralmente é o açúcar, então mais apropriado para o diabético. Porém, esse alimento diet não significa ser um alimento mais leve, mais light, ou seja, ele não é apropriado para dietas de emagrecimento. Por exemplo, um exemplo muito típico que eu sempre falo é o chocolate diet. O chocolate diet, ele não tem açúcar, então ele é específico para o diabético. Mas, no lugar do açúcar, eles colocaram gordura para dar mais sabor para aquele chocolate. Então, ele ficou mais calórico do que o chocolate original. Então, não é um chocolate menos calórico. Então, não é adequado para dieta de emagrecimento. É só para o diabético sair da rotina e ter o privilégio de comer algum doce. Não são saudáveis. Agora, o zero açúcar, zero gordura, significa que é um alimento, às vezes, light, que tem menos calorias do que o produto original. Ele tem uma redução de pelo menos 20% da caloria total do produto original. E aí vai depender do objetivo da pessoa. Se for emagrecimento, o light é mais adequado. Se for para diabético, o diet é o mais adequado. É porque a produção está reafirmando aqui para mim, né, ressaltando que ele queria saber para diabéticos mesmo, que é o caso dele. De diet. Thais, para a gente chegar ao fim do nosso programa, acho importante a gente falar de um tema que não deu tempo aqui da gente entrar mais a fundo. É o seguinte: o que é um plano alimentar? Existe diferença entre dieta e reeducação alimentar também? Só para a gente fazer um gancho sobre essa questão. Sim, dieta e planejamento alimentar, porque assim, eu não gosto da palavra dieta, porque dieta sempre está ligada com restrição, punição, sofrimento. Então, o planejamento alimentar, reeducação alimentar, são palavras que melhor se adequam à situação, porque é uma reeducação mesmo, a gente tem que fazer diariamente, e dieta a gente começa na segunda e termina na quinta. Então, a gente tem que ter a consciência de que essa reeducação vão ter dias muito bons, que a gente vai conseguir fazer tudo exemplarmente, e outros dias que a gente não vai conseguir fazer em todas as refeições. Mas o importante é a gente saber que a gente está sempre em aprendizagem. E aí, errei, mas eu tenho atividade física para eu compensar em alguma coisa, no gasto calórico, e amanhã eu volto à minha rotina, a me reeducar. Ou seja, tem que ter um acompanhamento direto. Constante. É uma conscientização. É uma conscientização. Thais, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer que Mais Saúde está aberto para novos temas. Querendo vir, a casa é toda sua. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui. Eu queria mandar um abraço para todos os meus clientes e deixar os meus contatos, se for possível. Bom, então, eu atendo lá em Santa Cruz de Minas, no PSF. Para quem mora em Santa Cruz de Minas, pode me procurar lá, que o atendimento é gratuito. Atendo no Movimento Familiar Cristão, no Matozinhos, na ASAP, para quem é associado da ASAP, domiciliar. E agora eu estou com uma parceria muito boa com o João Rios, lá da For Fitness. Nós estamos trabalhando nutrição esportiva juntos. Então, os adeptos de academia, os que estão querendo ganhar massa muscular, ficar maromba, o João e eu estamos numa parceria legal também. E o meu telefone de contato